corpo, alma e espírito e a salvação. Graça e paz, irmãos, aqui é o Wellington Cardoso. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o tempo que acontece a salvação. Quando se lê a Bíblia, lá a gente lê: foi salvo, está sendo salvo e irá ser salvo. E fica muito confuso essa questão de saber o tempo da salvação, se ela já houve, está acontecendo ou vai acontecer. Mas na verdade são a mesma coisa. Na verdade é a salvação do corpo, da alma e do espírito. Se refere à nossa salvação integral, só que em 3 tempos distintos. Salvação do espírito. Efésios 2:1 diz o seguinte: e ele vos vivificou, passado, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, passado. Isso se refere à redenção do nosso espírito. Isso se refere à salvação do nosso espírito. Nós recebemos as primeiras obras do Espírito quando nós aceitamos a Jesus, reconhecemos que somos pecadores e o seu Espírito entrou em nós. E isso gerou um fruto que está escrito no verso 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Em Hebreus 10:20 diz o seguinte: pelo caminho que ele nos inaugurou, passado, caminho novo e vivo, através do véu. Ou seja, Jesus fez uma obra em nosso espírito, nos dando o Espírito, renovando nosso espírito, vivificando nosso espírito, para que por ele tivéssemos acesso através do véu, ou seja, um caminho novo e vivo no nosso espírito. Pela morte de Jesus, ele nos vivificou, abrindo um caminho novo através do véu, rasgando o véu, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Essa foi a salvação do nosso espírito, salvação da alma. Tiago 1:21 diz o seguinte: pelo que despojando-os de toda sorte de imundície, de todo vestígio do mal, ou seja, apoiados na carne, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, ou seja, a manifestação da palavra, que é o próprio verbo em nós, no nosso espírito, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Essa palavra em nós implantada, fazendo aquele movimento diário, cotidiano, salvará as nossas almas. Em 1 Pedro 1:9 nos dá outra informação valiosíssima: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ou seja, alcançando a finalidade da nossa fé, que é salvar as nossas almas. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que não vemos. Então, pelo caminho da nossa vida aqui na terra, nós não estamos vendo o Senhor, mas a nossa fé nos permite ver. A nossa fé é como se fosse um óculos. Que nós colocamos e passamos a ver um mundo espiritual. A fé é um dispositivo em que nós colocamos e podemos contemplar o mundo espiritual. Ou seja, é um dispositivo espiritual que a nossa alma recebe para se apoiar no Espírito. Então, a finalidade da nossa fé nos permite ver coisas espirituais. A nossa fé é para a nossa caminhada enquanto estamos vivos aqui. Mas nós não vamos precisar de fé no céu? Não. Porque lá no céu nós veremos face a face como Ele é. É por isso que precisamos de fé. Porque a nossa carne não tem contato com o mundo espiritual, a nossa alma não tem contato com o mundo espiritual, e precisamos de um dispositivo espiritual para ver as coisas espirituais. Salvação do corpo. Romanos 8:23 diz o seguinte: não só elas tratando da criação que geme, mas até nós que temos as primícias do Espírito, que temos as primeiras obras do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando, estamos esperando a nossa adoção. Adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Estamos esperando, ansiando a redenção do nosso corpo, onde ele será transformado, onde esse corpo fraco vai ser substituído por um corpo celestial.
Filipenses 3:21 diz o seguinte: que transformará o corpo da nossa humilhação, ou seja, esse corpo que foi condenado, para ser conforme o corpo da sua glória. Nós seremos como o Senhor é hoje, porque Ele é a primícia dos que dormem, ou seja, Ele ressuscitou. E como Ele é, nós seremos. Então nós receberemos um novo corpo transformado em glória. Se alegre com essa palavra e que você possa entender a sua salvação. Se você foi salvo, celebre a sua salvação. Se você não foi salvo ainda, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Se você acha que essa palavra é útil para alguém, que alguém precisa ouvir essa palavra, encaminha, dê o seu like, que possamos propagar essa mensagem. Que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.